Estamos de volta com a última etapa do Metrópole Debate, fazendo a pergunta da dona Marlúcia do Carlito Pamplona. Ela disse que a sogra morreu, ela era pensionista, tinha um filho que é deficiente e não tem condições de trabalhar e se sustentar. Quero saber se ele tem direito de ficar com a pensão que era da mãe dele e o que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar. Bom, se ele tem um benefício assistencial deficiente, ele deve ser inválido. Então ele tem direito a receber a pensão por morte mesmo passando dos 21 anos, mesmo que ele não tenha mais, que ele já seja maior de 21 anos de idade. Se a invalidez dele começou antes dos 21 anos, ele pode sim pedir a pensão por morte, ir no INSS, agendar a pensão e tem que ter um representante dele, que pode ser o pai ou o tutor, e ele deixa de receber aquele benefício assistencial que ele estava recebendo. Professor Paulo Bacelar, a dona Rosileia, do bairro João 23, conta a seguinte história. Eu sofri um acidente de trabalho no mês passado, levei uma queda e fui encaminhada para o INSS após os primeiros 15 dias de licença. Fiquei com sequelas. Meu último dia de trabalho antes da licença foi no dia 10, só que na minha guia do INSS consta dia 11. Quero saber se isso está certo e se poderei ser prejudicada. A data que você informou é a DUT, data do último dia trabalhado, que é do dia 10. O INSS ele considera a DAT, que é a data do afastamento do trabalho, que é um dia após. Então é o dia 11. Então está correto. Os primeiros 15 dias da empresa começa a contar do dia 11 e a partir do dia 26, né, 27 em diante é que o INSS começa a pagar o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, o Francisco Diógenes, do bairro Cambeba, pergunta com quanto tempo de contribuição eu poderei me aposentar proporcionalmente e com que idade? Olha, Zé, não depende muito de cada caso. Em regra, o homem ele se aposenta com 30 anos de contribuição mais um pedágio, que vai depender da idade dele e de quanto tempo ele tinha na data da emenda constitucional número 20 de 98, que é 16 de dezembro de 98. E a mulher, ela vai se aposentar com 25 anos mais um pedágio, que também vai levar em conta a idade dela e o tempo que ela tinha de contribuição em 16 de dezembro de 98, que é a data da emenda constitucional número 20. Então, para cada caso, vai ser um caso. E isso em relação à aposentadoria proporcional. Não tem nada a ver com aquela regra lá dos 30 anos de contribuição para a mulher, ou não, 60 anos de idade, e 35 anos para o homem, ou 65 anos de idade. José do Presidente Kennedy, pago o INSS como autônomo e tenho 34 anos de idade. Com quantos anos eu poderei me aposentar? Sou homologado e tenho problema nos pés. Ele paga o INSS como autônomo e tem 34 anos de idade. Ele irá se aposentar com 35 anos de contribuição ou com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. O que é que ele quer dizer, professor Paulo Bacelar, quando o José afirma que é homologado e tem problema nos pés? Ele quer deixar uma margem de aposentadoria por deficiência? Ele pode estar falando que seja considerado inválido ou deficiente para ter direito àquela aposentadoria menor, mas aí teria que ver em cada caso. Gislaine, Parque São Vicente. Minha mãe trabalhou com carteira assinada e tem de 4 a 5 anos de carteira assinada. Ela tem 60 anos de idade e sofre de glaucoma. Como a gente pode estar recorrendo ao INSS para ela se aposentar? Ela tem 60 anos de idade, mas não contribui, né? Que ela deve dizer 5 anos de carteira assinada, pelo que deu a entender. Anos, né? Ela teria que ter, para se aposentar, ela precisaria comprovar a invalidez. E a invalidez, no período em que ela era segurada, quer dizer, ou antes dos 5 anos de contribuição, ou após 2 anos depois que ela foi demitida, depois desse vínculo de carteira assinada. Se ela era segurada nesse período de 2 anos após a demissão, aí se ela estiver inválida, ela poderá ter direito a um amparo, a uma aposentadoria por invalidez. Dona Edilane, do bairro Demócrito Rocha, diz que tem uma filha de 11 anos que é epilética e toma remédio controlado. O esposo trabalha com carteira assinada e recebe um salário mínimo. E a dona Edilane quer saber, professor Paulo Bacelar, se a filha tem direito ao auxílio doença. Luciano, se for a filha, o grupo familiar, dependendo do grupo familiar, se for a filha do grupo familiar, o pai e a mãe são 3 pessoas. E dividindo o salário mínimo por 3, vai dar mais do que R$ 181, que é a média, o limite. Então a família, para que tenha direito a um amparo, tanto de idoso ou a deficiente, no caso aí a filha, tem um amparo ao deficiente, tem que ter uma renda familiar menor do que R$ 181. Então no caso dessa família, ela não teria direito administrativamente.
mas judicialmente ela pode conseguir esse benefício. Ela tem que dar entrada no INSS, que pode ser indeferido, com certeza vai ser indeferido pela renda familiar, mas ela pode requerer judicialmente para desconsiderar essa questão da renda familiar, se ela não tiver condições de manter a família. Francisco Rogério do Guajiru, Caucaia. Trabalhei em 2002 com carteira assinada e parei. Quero saber se tenho direito a receber o PIS. Não, em 2002 não. Só recebe o PIS quem trabalhou até o ano passado com pelo menos 30 dias recebendo até 2 salários mínimos. De Caucaia, da Grande Jurema, vem a pergunta do Janderson Rodrigues. Ele diz que sofreu um acidente de trabalho em 1996 e ficou recebendo auxílio acidente de 50% do salário. No ano de 2005, voltou a se acidentar, machucou o joelho e passou a receber também o auxílio doença. Mas o INSS cortou os dois benefícios e a Justiça lhe deu o direito somente de um auxílio doença. O auxílio acidente, professor Paulo Bacelar, não deveria ser pago para o resto da vida? Isso foi correto? Pergunta ele. Não, com certeza, o auxílio acidente ele é para o resto da vida ou até você se aposentar. E se você tiver doença de outro problema, né, de outra doença, diferente daquela que causou o acidente, você tem direito a acumular os dois, o auxílio acidente e receber também o auxílio doença. Essa decisão foi totalmente indevida. Daniel Cardoso, Caucaia. Se uma pessoa se aposentar por invalidez e o INSS conceder 2 benefícios, a pessoa pode ficar recebendo esses 2 benefícios ou somente um desses benefícios? Entendi. Só 2 benefícios, a aposentadoria é uma pessoa só? É diferente. Não se dá para uma entender pessoa se aposentar por invalidez e o INSS conceder 2 benefícios. Pode conceder 2 benefícios. Aí tem que ver se... Não existe essa concessão de 2 benefícios. Não, ele tem que... Se ele é aposentado por invalidez, vai receber um benefício só. Será que ele não quis perguntar, professor Paulo Bacelar, a aposentadoria por invalidez e também a outra aposentadoria normal, quem se aposenta por... Mas o INSS não concede. Pronto, não tem concessão de 2 benefícios. Ele só concede uma aposentadoria só, ou é por invalidez ou é por idade. Dona Maria de Castro Rebouças de Caucaia diz que recebeu o auxílio 88 do governo. Recebeu por 2 anos, agora o marido dela faleceu e o benefício foi cancelado. Ela passou a receber a pensão por morte do marido. E pergunta, isso está correto em cancelar ou ela pode continuar recebendo o auxílio, professor Paulo Bacelar? Não está correto. Ela está correta, Luziano. O benefício 88 que ela se refere é o amparo social ao idoso. E o benefício assistencial, que é o amparo social ao idoso, não pode acumular com nenhum benefício previdenciário. Então, se ela tem direito à pensão por morte, ela não pode acumular a pensão com a assistente social. Então, por isso que cessou e ela vai receber somente a pensão. E a dona Maria de Castro tem outra pergunta, professor Paulo Bacelar. O valor do auxílio que ela recebeu durante 2 anos está sendo descontado na pensão por morte do ex-marido. E ela pergunta também o que pode fazer e precisa fazer e se esse desconto é correto. Bom, quando ela concedeu foi concedido o benefício a ela de amparo social ao idoso, ela declarou estar separada de fato para não ter direito a calcular a renda do marido. Isso aí é uma prática que vem acontecendo. A pessoa não tem direito àquele amparo social porque o marido trabalha e declara que estava separada de fato. Quando ele vem a óbito, ela vem requerer a pensão. Então, para receber a pensão, ela não poderia ser separada de fato. E aí ela declara que nunca se separou. Então, se isso aconteceu, se você nunca se separou, então aquele benefício do amparo foi indevido. Aí o INSS cobra aquele valor do amparo social na pensão e está correto, porque a legislação ela permite que o INSS cobre nos valores devidos ao INSS nos benefícios previdenciários. Professor Paulo Bacelar, a última pergunta da edição do Metrópole Debate. Dona Zuília pergunta, sou aposentada, tenho 65 anos de idade, quero saber se tenho direito a receber o 13º salário. Tem sim, vai receber, já recebeu uma parte em julho e agora em agosto e agora vai receber a outra parte em dezembro. E assim terminamos mais uma edição do Metrópole Debate, sempre comprometido com você, trabalhador a caminho da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, nosso muito obrigado, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e um abraço a todas as pessoas que trabalham na agência da Previdência Social lá no centro, na Pedro Pereira. Um abraço a todos vocês que nos veem sempre às quintas-feiras.